Boa tarde, a gente ficou com o capítulo 7, ligações químicas e mudanças de estado. As substâncias químicas estão presentes em toda parte e não apenas em certos produtos. Todos os materiais com quais temos contato, como a água, os metais, os alimentos e o nosso próprio corpo, são formados por substâncias ou compostos químicos. A estabilidade dos gases nobres. Como vimos no capítulo anterior, os gases nobres são encontrados livres, portanto, não se combinam naturalmente com outros átomos. Por causa disso, dizemos que os gases nobres são formados por átomos estáveis. O fato dos gases nobres não estabelecerem ligações químicas naturalmente chamou a atenção dos cientistas que resolveram estudar os átomos e perceberam que eles tinham uma semelhança. Todos os gases nobres possuem um número máximo de eletrônica. Como vimos no capítulo anterior, as camadas eletrônicas são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. A primeira camada é a K, é a mais próxima do núcleo do átomo. A camada Q é a mais distante. Em 1894, o cientista William Hansen descobriu um novo elemento encontrado no ar e constituído por átomos isolados que não formavam moléculas. Por apresentar baixa reatividade, o elemento foi chamado de argônio. A descoberta dos gases nobres teve duas principais consequências. Uma delas, de caráter teórico, foi o melhor entendimento de estrutura atômica. Outra consequência da descoberta dos gases nobres de caráter prático diz respeito ao seu uso comercial. O argônio passou a preencher o interior das primeiras lâmpadas a fim de impedir que seu filamento reagisse com o oxigênio e entrasse em combustível. Então, esse foi o meu tópico. Meu nome é Maria Luísa e eu fiquei com 2 tópicos, o que fala sobre a ligação químicas e o da ligação iônica. Existem 2 tipos de ligações químicas, a intramoleculares e a intermoleculares. A intramoleculares ocorre dentro da molécula e a intermoleculares ocorre entre moléculas. Dentro das ligações intramoleculares, vamos ter 3 tipos de ligações: a iônica, a valente e metálica. A iônica, ela vai ocorrer entre cátions e ânions. Os covalentes que é aquele compartilhamento de pares eletrônicos, e as ligações metálicas, que vai ter aquela teoria de malha eletrônica, que vai gerar uma condição de corrente elétrica de calor. Já nos pares intermoleculares, que ocorrem entre as moléculas, tem 3 casos, que é o dipolo permanente, dipolo induzido e ligação de hidrogênio. O dipolo permanente, que é uma molécula que naturalmente é polar. O dipolo induzido, que naturalmente é uma molécula apolar. E a ligação de hidrogênio, que ocorre entre uma molécula polar e outra apolar. Vamos para o nosso segundo tópico, que é a ligação iônica. A ligação iônica é uma ligação que ocorre entre íons. Para que eu ache de cátion e ânions, a gente precisa ter elementos que possuam características propícias para essa formação. Então, as ligações iônicas, elas vão ocorrer entre metal e hidrogênio, metal e ametal. E os metais, eles tendem a perder elétrons, e os hidrogênios e a metal tendem a ganhar elétricos. Então, eles perdem e hidrogênio e a metal, eles recebem. Então, só para dar uma revisada, quem perde elétrico se torna um cátion, e quem ganha elétrico se torna ânions, por isso a ligação iônica. Bom, como a gente já viu, na natureza existem muitos gases. Um gás nobre como o hélio, que é formado por átomos isolados de hélio. Já o mesmo não acontece, como por exemplo com o gás hidrogênio, cujos átomos estão unidos 2 a 2, formando o que conhecemos como moléculas. Estas moléculas podem ser compostas de 2 ou mais átomos que podem ser iguais ou diferentes entre si, ok? Para representar uma molécula, existe a fórmula molecular. Como vocês podem ver, eu coloquei no cantinho, né? O que é a fórmula molecular? A fórmula molecular indica os átomos que formam a molécula. Os índices das fórmulas mostram a quantidade de cada átomo.
A fórmula do gás hidrogênio, por exemplo, é um H com 2 embaixo. E a do gás oxigênio é um O com um 2 embaixo, certo? O número 2, que acompanha a fórmula, é chamado de índice e indica a quantidade de átomos que formam a molécula. Ok? Bom, como os átomos de hidrogênio têm uma tendência a ganhar elétrons, quando os átomos de hidrogênio se combinam, eles compartilham elétrons. Assim, cada átomo passa a ter 2 elétrons em vez de 1, adquirindo a estabilidade como um átomo de gás hélio, de gás nobre, com 2 elétrons na última camada. Você aprendeu que a corrente elétrica ela é formada por um movimento ordenado de cargas elétricas, certo? Não é nada totalmente aleatório, não, tudo tem sua ordem. Para explicar por que os metais são bons condutores de eletricidade, os cientistas criaram um modelo de ligação metálica, que representa como os átomos metálicos se comportam quando estão próximos uns dos outros, certo? Na maioria dos metais, os átomos não se ligam da mesma forma que os átomos de um composto iônico ou de uma molécula, certo? Nas ligações, os elétrons de cada camada podem mover-se livremente, sendo compartilhados entre diversos átomos ligados, ok? Quando os elétrons saem de um átomo, ele fica temporariamente com excesso de carga positiva. Sim, a carga positiva é diferente da negativa, viu? Costuma-se dizer, então, que os metais são formados por íons positivos imersos em uma espécie de nuvens de elétrons, ou em um mar de elétrons, livres que se movimentam de maneira desordenada. Essa é a diferença entre a carga elétrica e entre a carga positiva excessiva. Eu vim falar um pouco sobre a substância simples e substância composta. A molécula de gás oxigênio é formada pela união de 2 átomos iguais, o oxigênio. Já a molécula de gás carbono, cuja fórmula é CO2, é formada por 2 tipos de átomos, carbono e o oxigênio. O gás oxigênio é, portanto, uma substância simples, pois é formada pela união de átomos do mesmo elemento químico. Já a molécula de gás carbono é considerada uma substância composta, pois é formada pela união de átomos de diferentes elementos químicos. Está aqui representado no desenho o gás oxigênio e substância simples. Tá vendo que eles são da mesma cor? Então, esse é o oxigênio. O gás carbônico e substância composta. Tá vendo que ele tem um roxinho no meio, simbolizando o carbono? Então, por isso que ele é composto, pois ele tem um outro elemento químico. Vamos falar agora um pouco sobre os estados físicos da matéria. A matéria pode ser representada em 3 estados físicos, sendo eles sólido, líquido e gasoso. Vamos falar um pouco sobre a definição do estado sólido. Um sólido, como um pedaço de mármore ou uma barra de ferro, tem forma e volume definidos. Não teremos facilidade, por exemplo, em modificar o formato do mármore se pressionarmos. No estado sólido, as partículas em geral estão próximas umas das outras porque existe uma grande força de atração entre elas. As partículas que formam um material em estado sólido não podem se movimentar. Elas apenas vibram em uma posição fixa. Agora vamos falar um pouco sobre o estado líquido. O líquido, como a água, também tem volume definido, mas sua forma varia de acordo com o formato do recipiente que ocupa. O mesmo volume de água, por exemplo, 1 litro, terá formatos diferentes se estiver dentro de uma garrafa ou em um balde. No estado líquido, as partículas se movimentam mais livremente, quando no estado sólido, podendo deslizar umas sobre as outras. Essa fluidez permite que os líquidos assumam formas variadas. Definição sobre o estado gasoso. Os gases, como o atmosférico, não têm forma nem volume definidos. Um gás ocupa todo o volume do recipiente que está contido. No estado gasoso, as partículas movimentam-se ainda mais livremente do que nos outros 2 estados, que seja o sólido e o líquido. Porque elas ficam mais distribuídas uma das outras, que as partículas de um sólido ou de um líquido. Por isso, um gás não tem forma e nem volume definido. Como vocês já sabem, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estados acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o gasoso, o processo se chama vaporização. Os
processos também podem acontecer ao contrário, tipo, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. E quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Na fusão, quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas da matéria se separam e se movem com mais facilidade. Na vaporização, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais uma das outras e ficam livremente. Na condensação, quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar uma das outras e se movem devagar até que a matéria passe a ser líquida. E na solidificação, as partículas da matéria ficam ainda mais juntas das outras e por isso elas não podem se mover muito. Então, revisando tudo, quando o sólido passa para o líquido, é chamado de processo de fusão. Quando o líquido passa para o gasoso, chama-se processo de vaporização. E quando ocorre o processo ao contrário, em vez de esquentar, ele esfria, quando o gasoso passa para o líquido, chama-se processo de condensação. E quando o líquido passa para o sólido, chama-se processo de solidificação.